Você sempre tem um pouco de confusão ainda na hora de fazer interpretação de exames laboratoriais, não é, Nutri? Pois saiba que isso é muito comum, principalmente quando a gente está iniciando a nossa prática clínica. E hoje eu vou trazer dois parâmetros super comuns, muito solicitados, mas que muitas vezes a gente não entende a relação entre eles. E esse entendimento é super importante, principalmente se você está tratando pacientes que têm síndrome metabólica. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Sejam muito bem-vindos ao canal da Escola do Nutricionista. Aqui o papo, como eu sempre digo, é de nutricionista para nutricionistas. E eu trago semanalmente conteúdos importantes para que você possa se atualizar e levar para a sua prática clínica todos esses conhecimentos, gerando os melhores resultados para os seus pacientes. Então vamos lá. Os dois parâmetros que eu vou tratar aqui hoje são triglicerídeos e glicemia. Mas o que é que esses dois parâmetros têm em comum? A gente sabe que os triglicerídeos compõem um parâmetro do perfil lipídico e a glicemia é um parâmetro que compõe o perfil glicêmico. Isso aí a gente já sabe. Mas o que é que eles têm em comum? Se a gente for olhar lá para a bioquímica, lá para o processo digestivo, absortivo, qual é a relação que esses dois parâmetros têm? E acredite, por mais que eles façam parte de perfis diferentes de avaliação bioquímica, eles têm uma relação muito grande. E é comum que a gente encontre alteração de um e alteração do outro acontecendo simultaneamente. Para começar, eu vou falar sobre a importância da avaliação dos exames laboratoriais na síndrome metabólica. Parâmetros laboratoriais são fundamentais como parâmetros diretos e objetivos para que a gente possa compor a nossa avaliação nutricional e poder chegar a alguma conclusão direcionando melhor o tratamento nutricional, seja através apenas da alimentação, seja isso associado à suplementação nutricional. É muito importante a solicitação inicial no acompanhamento dos pacientes e também ao longo de todo o período em que ele esteja sendo acompanhado por nós, para que a gente possa ir reavaliando esses exames e entendendo os resultados, para que a gente possa perceber se a nossa conduta está sendo adequada para alcançar aqueles objetivos que desejamos. Triglicerídeos e glicemia são parâmetros fundamentais, básicos, como eu já citei, mas de que forma a gente pode entendê-los em associação? A glicose circula no nosso organismo com o objetivo de levar energia para as células. Através dela, a gente obtém o parâmetro glicemia, que é a glicose no sangue. Um hormônio importante para orquestrar essa circulação e distribuição da glicose é a insulina. Ela sempre se eleva quando o nível de glicose no sangue aumenta após uma alimentação. Esse aumento da glicose após a alimentação, que se chama glicemia pós-prandial, é um parâmetro determinante para que o pâncreas aumente a produção de insulina e, através desse aumento, a insulina capte a glicose para poder levar para dentro das células. Todas as células que requerem insulina para que esse processo aconteça. A partir desse momento, nós teremos uma redução desse nível de glicose no sangue associado a um aumento da presença da glicose dentro das células, porque na verdade é onde essa glicose deve de fato estar, porque é dentro das células que ela vai gerar energia para que essa célula se multiplique, para que essa célula exerça as suas funções naquele tecido específico. Já os triglicerídeos são parâmetros que nós avaliamos que representam o armazenamento de energia. Temos estoques de triglicerídeos no músculo, fígado. Isso é muito importante para que a gente possa utilizar esse excedente que foi proveniente da alimentação em momentos em que nós não estejamos alimentados. Assim como a glicose que fica no fígado, estocada na forma de glicogênio hepático. A reserva é importante que a gente utiliza nos momentos de jejum, por exemplo. E os triglicerídeos também se elevam no sangue a partir do consumo de carboidrato e não a partir do consumo de lipídios. Então, da mesma forma que um consumo excessivo de carboidratos eleva a glicose no sangue, também pode gerar o aumento dos triglicerídeos. E existe uma alteração metabólica muito importante que vai causar o aumento dos triglicerídeos, que é a chamada resistência à insulina. Representa uma situação de pré-diabetes. Não necessariamente a pessoa que tem resistência à insulina, ela já é um diabético, mas é importante que a gente atente a isso quando os níveis de insulina no sangue estão muito próximos do limite máximo. O ideal de um nível de insulina é que esteja sempre mais próxima do limite inferior. Então a gente precisa ter um cuidado no acompanhamento do nosso paciente em manter os níveis de insulina dele sempre mais próximos
do nível inferior, o máximo possível, é claro, porque os pacientes que já têm diabetes tipo 2, eles tendem a ter uma insulina mais próxima do limite máximo. Então, essa avaliação não é uma receita de bolo, ela é muito individual. Devemos avaliar essa insulina juntamente com todos os outros parâmetros laboratoriais, juntamente com a alimentação, com o estilo de vida que essa pessoa está tendo, se ela usa ou não medicações. O importante é que essa insulina esteja sempre mais próxima do limite inferior de normalidade, porque isso é garantia de que estamos conseguindo controlar essa função pancreática, e esse processo de resistência provém de uma inflamação subclínica, é aquela inflamação que o corpo todo sofre no paciente com pré-diabetes, que vai desencadear essa resistência à chegada da insulina nas células. A resistência à insulina nada mais é do que uma resistência que aquelas células que recebem a insulina têm na hora em que a insulina está trazendo a glicose para deixá-la dentro da célula. É como se essa célula fechasse a portinha dela para impedir que essa glicose entre quando ela está sendo trazida pela insulina. E o que é que isso tem a ver com o aumento dos triglicerídeos? No momento em que essa glicose não consegue entrar na célula porque ela tem uma resistência e não deixa que esse processo aconteça, automaticamente essa glicose volta para o sangue, porque ela não vai ter onde exercer essa função energética, já que a célula não está permitindo a entrada dela, ela volta para o sangue. Então, o que é que a gente encontra normalmente nessa situação de resistência à insulina? Um aumento da glicose no sangue e também um aumento da insulina. Ambas ficam elevadas porque elas não encontraram meios de fazer com que essa glicose entrasse na célula. A célula está resistente a essa insulina. E aí essa glicose vai ficar circulando em um nível mais alto por muito tempo, já que o tempo todo essa célula exerce essa resistência contra a insulina, não permitindo que ela coloque a glicose lá dentro. Então, por muito tempo, essa glicose circulando em níveis elevados no sangue faz com que esse excedente vá para o fígado. E o fígado não vai ter o que fazer naquele momento com todo aquele excesso de glicose. A estratégia perfeita para esse momento é estocar essa glicose, já que ela não está tendo saída para a finalidade dela, que é gerar energia dentro das células. Então, esse fígado vai começar a estocar essa glicose, aumentando a produção dos triglicerídeos no fígado. Então, vai começar a haver esse acúmulo. E uma coisa muito importante aqui, se esse fígado tem falhas na capacidade dele de oxidar gordura lá nas mitocôndrias, é comum que nesse momento esse excesso de triglicerídeos que está sendo estocado no fígado se acumule na parede hepática, gerando a chamada esteatose hepática, ou doença hepática gordurosa metabólica, é o nome completo dessa doença. Esse paciente que já tem a resistência à insulina, que já tem inflamação, em muitos casos ele já tem uma gordura abdominal aumentada, ele vai também ter esse problema, que é a gordura no fígado, que é uma doença silenciosa, que vai evoluindo com o tempo, basta que essa pessoa não tome os mínimos cuidados necessários com o estilo de vida, e ela pode gerar consequências muito graves, como a cirrose ou a fibrose, que é um processo irreversível. E nesse caso, só um transplante mesmo para resolver. Portanto, é muito importante que nós nutricionistas tenhamos um cuidado em monitorar esse paciente desde o início de todo o processo inflamatório, antes mesmo dele apresentar todas essas complicações. Porque é nesse momento, quando a gente consegue ajudar o paciente a mudar os seus hábitos, a mudar a alimentação, a reduzir o peso, reduzir medida abdominal, é que a gente vai conseguir livrá-lo de todas essas consequências negativas. E como eu estava falando, esse excesso de glicose chega ao fígado, vai começar a ser transformado em triglicerídeos hepáticos, pode gerar esteatose, e também em triglicerídeos muscular, porque o músculo também acumula triglicerídeos como fonte energética. Dentro dos adipócitos, que são as células do nosso tecido adiposo, da gordura corporal, existe um hormônio chamado lipase hormônio sensível. Esse hormônio é responsável por ativar a lipólise. Essa lipólise nada mais é do que a queima dessa gordura que está no tecido adiposo. Pessoas saudáveis, que não têm esse desequilíbrio inflamatório que eu citei, que não têm resistência à insulina, têm uma facilidade muito maior de ativar essa enzima para que a lipólise aconteça e ela consiga queimar a gordura com mais facilidade, realizando atividade física, fazendo uma alimentação equilibrada. As pessoas que têm resistência à insulina têm uma redução dessa enzima lipase hormônio sensível e consequentemente, ela não vai realizar essa lipólise de maneira tão eficiente, dificultando a queima de gordura nesses adipócitos. Tudo isso porque o nível de insulina fica sempre elevado. Vamos lembrar que a insulina é um hormônio responsável por pegar toda a glicose proveniente da alimentação,
essa glicose que está circulando no sangue, levar para dentro da célula. Então, o que é que a gente entende? Sempre que estamos alimentados, a insulina se eleva. Se a insulina está elevada, o corpo entende automaticamente que não há necessidade de queimar gordura como fonte de energia, já que a energia necessária para o seu corpo está disponível na forma de glicose. Quem sinaliza isso é a insulina elevada. Portanto, a pessoa que tem resistência à insulina, ela tem sempre essa insulina elevada e automaticamente ela não vai queimar gordura. Então, são pessoas que têm uma resistência muito grande a fazer essa lipólise por conta dessa elevação constante da insulina no sangue. Daí a importância de tratarmos o processo inflamatório, de reduzirmos o consumo de carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, as farinhas em geral, em pães, biscoito, macarrão, massas, porque todos esses alimentos elevam a glicemia de forma mais rápida, consequentemente também elevam a insulina de forma mais rápida. Para esse paciente que já tem uma insulina constantemente elevada, esses alimentos são totalmente contraindicados, porque se ele come esses alimentos, ele vai manter por mais tempo, de forma mais insistente, essa insulina elevada, o que vai piorar ainda mais o processo de resistência à insulina, podendo sim gerar um diabetes propriamente dito, e essa pessoa poder sofrer todas as consequências de um diabetes futuro. A gente sabe que não são complicações fáceis, como problemas renais, cegueira, problemas neurológicos. Portanto, devemos sempre manter a insulina dos nossos pacientes o mais próximo possível do limite mínimo, porque isso é garantia uma boa entrada de glicose nas células, e essa glicose reduz no sangue, e automaticamente, quando essa glicose e essa insulina estão em níveis normais, a tendência natural é que a lipólise seja ativada e essa pessoa consiga queimar gordura com mais facilidade. Queimando gordura com mais facilidade, ela reduz o processo inflamatório, reduz a gordura abdominal e automaticamente controla mais a resistência à insulina. A gente consegue colocar esse paciente dentro de um ciclo positivo de saúde, em que ele vai aos pouquinhos normalizando esse desequilíbrio metabólico, saindo de uma zona de risco para o diabetes, e a gente consegue garantir, através da adesão do paciente a todas essas mudanças comportamentais, porque essas mudanças não são só alimentação, é atividade física, dormir bem, utilizar todos os suplementos de nutrientes e de fitoquímicos necessários, prescritos, para que ele consiga manter esse processo inflamatório controlado, garantindo a prevenção do diabetes. Portanto, no momento em que a gente entende a relação que existe entre triglicerídeos e glicemia, a gente compreende que um está diretamente relacionado ao outro e que é importante que a gente avalie os dois em conjunto. O processo metabólico de ambos acontece de forma muito sincronizada. E entender todo esse mecanismo bioquímico, fisiológico, é determinante para que a gente possa traçar condutas com mais segurança, com mais autonomia e sabendo quais as melhores estratégias a serem aplicadas em cada caso. Eu espero que esse conteúdo de hoje tenha te ajudado a direcionar nos seus atendimentos, a melhorar a qualidade, a sua performance profissional na avaliação nutricional dos seus pacientes e no estabelecimento de condutas personalizadas e que de fato tragam excelentes resultados. Um grande beijo e até o próximo vídeo.